Sexta-feira, 20 de fevereiro, você confere no seu Jornal da Rede. Impacto da prisão do ex-príncipe britânico à sua família. Explosão devastadora de um caminhão-tanque no Chile. Quarta fase da Operação Piratas do Asfalto em Itaquá. E tem seu Resenha na Rede com Lucas Barreiros. Está no ar o seu jornal. O ex-príncipe britânico Andrew foi solto na noite dessa quinta após permanecer 11 horas sob custódia da polícia. O irmão do rei Charles III foi detido sob suspeita de má conduta em cargo público em uma investigação ligada às suas relações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. A prisão ocorreu na propriedade real de Sandringham e Andrew foi liberado sob investigação enquanto agentes concluíam buscas em suas residências. As autoridades apuram o suposto compartilhamento de materiais confidenciais, incluindo relatórios do Tesouro Britânico e informações sobre investimentos no Afeganistão, com o bilionário americano. Andrew, que completa 66 anos hoje, foi destituído de seus títulos reais em outubro do ano passado, após novas evidências do seu envolvimento com Epstein terem ali vindo à tona. O ex-príncipe sempre negou qualquer irregularidade, mas esse episódio é considerado a maior queda de um membro da realeza na história moderna. Em um comunicado oficial, o rei Charles III expressou profunda preocupação e afirmou que as autoridades contam com total apoio e cooperação da coroa. Analistas britânicos avaliam que o rei busca distanciar a instituição da monarquia dos escândalos pessoais do irmão, tratando-o como um cidadão comum perante a lei. O caso continua repercutindo no mundo inteiro e a polícia de Thames Valley deve ali divulgar novos desdobramentos das investigações nos próximos dias. Vamos sair agora para outro país, vamos para o Chile. Uma explosão devastadora de um caminhão-tanque na rodovia na região metropolitana de Santiago deixou 4 mortos e 17 feridos nessa quinta. As imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento exato do incidente, onde uma nuvem de fumaça branca cobre a pista, seguida por uma explosão de grandes proporções. O impacto foi tão forte que mais de 50 veículos foram danificados pelo fogo e pelo impacto. De acordo com as autoridades chilenas, pelo menos 5 pessoas estão em estado crítico nos hospitais da capital. O governador Cláudio Rego informou que uma das vítimas teve queimaduras em 100% do corpo, gente, e o quadro é considerado extremamente grave. Os outros feridos também apresentam queimaduras extensas e estão sob cuidados intensivos em unidades especializadas. A Polícia Civil do Chile está investigando as causas do acidente e não descarta a possibilidade de excesso de velocidade ou falha mecânica no caminhão. A rodovia precisou ser interditada por várias horas por o trabalho das equipes de resgate e a retirada dos escombros. Essa é considerada uma das maiores tragédias rodoviárias recentes no país vizinho, e as autoridades locais prestam apoio às famílias das vítimas. Agora a gente vai falar da Argentina. Olha, a Câmara dos Deputados de lá aprovou com mudanças a ampla reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei. Após uma sessão marcada por debates acalorados e troca de acusações, o texto vai precisar retornar ao Senado para uma nova análise. A mudança ocorreu porque o governo decidiu retirar o artigo mais polêmico do projeto, que previa a redução de 50% do salário em caso de acidente fora do ambiente de trabalho. Mesmo com as alterações, a proposta mantém pontos que geram forte reação dos sindicatos, como a flexibilização das férias e a possibilidade das jornadas de até 12 horas diárias. O governo argentino argumenta que as novas regras são essenciais para modernizar a legislação, reduzir custos e incentivar a criação de empregos formais no país. Atualmente, a informalidade na Argentina atinge cerca de 43% do mercado de trabalho. É muito, né? Olha, a expectativa é que a votação final ocorra até o dia 1º de março, data em que Milei abre o período de sessões do Legislativo. Enquanto o Congresso decide, o Ministério da Segurança mantém medidas extraordinárias em Buenos Aires devido aos confrontos registrados nas últimas manifestações. Essa reforma é vista como um dos momentos mais decisivos para o plano de estabilização econômica do atual governo. Vamos vir para o nosso país?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal intime o presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, sobre as declarações dadas à imprensa ao longo da semana. A gente falou aqui no jornal para vocês. A determinação ocorre após os representantes dos auditores fiscais criticaram uma operação da STF, afirmando que é menos arriscado investigar o PCC do que o Supremo. Em nota oficial, a Unafisco manifestou preocupação com a operação e defendeu o devido processo legal e a presunção de inocência. A entidade relembrou um caso de 2019 em que auditores foram afastados pelo ministro sob acusação de vazamento, mas acabaram reintegrados por falta de provas. Para a associação, os servidores da Receita Federal não podem ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais. O presidente da entidade afirmou ainda em entrevista que não havia indícios de que o auditor-alvo da operação mais recente tivesse efetivamente vazado dados. O Supremo Tribunal Federal foi procurado para comentar a intimação, mas ainda não se posicionou oficialmente. O depoimento de Kleber Cabral é guardado com expectativa e pode acirrar ainda mais os ânimos entre o fisco e a Suprema Corte. Agora a gente vai falar de um levantamento exclusivo obtido pelo G1 que revela que nenhuma unidade estadual dos Correios atingiu a meta de entrega de produtos no prazo em 2025. Que coisa, hein? A média nacional ficou em 90%, abaixo da meta de 95%, estabelecida pela estatal. O pior desempenho foi registrado no estado de Roraima, onde apenas 65% das encomendas chegaram dentro do tempo previsto. Nossa, muito atraso, hein? A região norte, inclusive, concentra 6 dos 7 piores índices do país. De acordo com os documentos, o impacto nas entregas está diretamente ligado à paralisação de transportadoras que deixaram de prestar serviço por falta de pagamento. Ao longo de 2025, os Correios adiaram o pagamento de 3,7 bilhões de reais em obrigações, que incluem fornecedores, tributos federais e o plano de saúde dos funcionários. A empresa afirma que está reestruturando o fluxo de caixa e contratando operadores emergenciais para normalizar o serviço. No Congresso Nacional, a situação financeira da estatal já é alvo de cobrança e requerimentos de fiscalização. Deputados protocolaram pedidos da TCU e a Procuradoria-Geral da República para investigar possíveis irregularidades em contratações e na gestão da empresa. Enquanto o imbróglio não se resolve, a orientação para o consumidor é monitorar o rastreio das encomendas e, em caso de atraso excessivo, registrar reclamação nos canais oficiais. Agora, olha, vamos vir aqui para o Alto Tietê, que eu vou falar de um grave acidente que ocorreu para vocês, olha só. Foi um grave acidente de trabalho que tirou a vida de um jovem de 26 anos no canteiro de obras no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O caso aconteceu nesta quarta, enquanto o trabalhador realizava o serviço de travessia ali dos cabos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a vítima teria encostado acidentalmente em um fio de alta tensão, sofrendo uma descarga elétrica fatal. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas imediatamente para prestar socorro, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Em nota, a concessionária Gru Airport informou que o profissional era um prestador de serviço externo e realizava uma manutenção na rede aérea e na via pública também. A empresa lamentou profundamente o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares. A ocorrência foi registrada como morte suspeita pela terceira DETUR, que é a Delegacia de Atendimento ao Turista do aeroporto. As autoridades agora investigam as circunstâncias da fatalidade para apurar se houve falha nos equipamentos de segurança ou no protocolo de trabalho. Esse é mais um alerta sobre os riscos da manutenção de rede elétrica e a importância da prevenção no ambiente de trabalho. A Defesa Civil de Guarulhos reforça o estado de atenção no município após os temporais mais intensos dos últimos 2 anos. Com as chuvas de verão, o solo já se encontra extremamente encharcado, o que aumenta significativamente o risco de deslizamento em terra ali, nas encostas de áreas de morro. Mesmo que a chuva pare por alguns momentos, o terreno segue instável e precisa de monitoramento constante. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais como rachaduras em muros, inclinação de postes ou árvores e até portas que começam a emperrar. Se você ouvir estalos vindos do terreno ou perceber água barrenta escorrendo pelo morro, a orientação é sair imediatamente do local. A prevenção é a melhor ferramenta para salvar vidas, especialmente nesse período de tempestades com fortes rajadas de vento.
Durante a chuva, nunca tente atravessar ruas com correnteza e evite se abrigar embaixo de árvores ou estruturas metálicas. Mantenha as calhas e ralos da sua casa sempre limpos para evitar o acúmulo de água. Em caso de qualquer emergência ou sinal de movimentação no solo, acione imediatamente a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Agora eu vou falar de um caso que ocorreu da polícia ali em Itaquaquecetuba, que presta atenção nessa notícia. A Polícia Civil de lá, de Itaquá, ela desarticulou nessa quinta uma organização criminosa especializada em roubo de carga e motocicleta. Na quarta fase da Operação Piratas do Asfalto, 2 adolescentes de 16 anos, foram apreendidos e diversos mandados de busca foram cumpridos ali na região. Segundo as investigações, a quadrilha atuava de forma estruturada, sempre com o uso de armas de fogo para intimidar as vítimas. De acordo com o delegado Luiz Romani, o grupo agia em todas as cidades do Alto Tietê e também em Guarulhos. Ao todo, 15 pessoas já haviam sido presas nas etapas anteriores da investigação, que foi considerada um sucesso pelas autoridades. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que as prisões se refletiram diretamente na queda dos índices de roubos e furtos nas rodovias da nossa região. Essa fase marca ali o encerramento dos trabalhos de investigação sobre esse grupo específico. Os adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa e os materiais apreendidos serão analisados pela perícia. A Polícia Civil reforça que o combate ao roubo de cargas continua sendo uma prioridade para garantir a segurança dos motoristas que circulam pelas estradas do Alto Tietê. Vamos falar da cidade de Mogi? A Polícia Civil de lá cumpriu mandados de busca e apreensão numa loja de veículos suspeita de aplicar golpes que somam ali R$1 milhão. Durante a ação realizada nessa quinta, 5 carros e diversos documentos foram apreendidos pelos agentes do 1º Distrito Policial e do GOI. As investigações apontam que pelo menos 17 clientes foram vítimas de estelionato e associação criminosa. Além da investigação policial, a Prefeitura de Mogi das Cruzes também atuou no local. Os responsáveis pela loja foram autuados por falta de alvará de funcionamento pela ausência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A fiscalização de posturas reforçou que o estabelecimento não possuía a documentação necessária para operar regularmente no município. Em nota, a defesa da Orion Veículos afirmou que os inquéritos estão em fase inicial e que não há conclusão sobre a prática de crimes. O advogado informou que os carros apreendidos pertencem a clientes e estavam na loja sob aquele contrato de consignação. Você já ouviu falar? Então, a empresa reafirmou que está colaborando com as autoridades e confia no esclarecimento dos fatos. O caso segue em apuração pela Polícia Civil. Ainda na cidade de Mogi, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estuprar e matar a idosa Amália Souza de Mello, de 66 anos. A gente falou sobre essa notícia algum tempinho atrás. Bruno Ramos da Silva, de 46 anos, foi localizado no bairro Alto do Ipiranga e confessou o crime em depoimento ao setor de homicídios. O corpo da vítima havia sido encontrado no dia 14 de fevereiro, no Matagal, na rua Cardoso Siqueira, com sinais de extrema violência. Na versão do criminoso, ele e a idosa se encontraram para usar drogas e teriam tido uma relação consensual. O suspeito alega que, após uma discussão por causa dos entorpecentes, passou a agredir a vítima com socos até a morte. No entanto, a polícia indiciou o homem por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver, já que a cena do crime e as lesões no corpo contradizem a versão do consentimento. O laudo necropsial confirmou que a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico. O companheiro de Amália relatou que ele havia saído de casa na noite anterior ao crime e não retornou mais. O acusado teve a prisão temporária decretada e já está à disposição da Justiça. A pessoa que morava junto com ela relatou que ela havia saído de casa na noite anterior ao crime e não retornou mais. O acusado teve a prisão temporária decretada e já está à disposição da Justiça. As investigações continuam para concluir o inquérito e garantir que todos os detalhes dessa barbaridade sejam esclarecidos. Agora o foco aí é a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Olha, eu vou explicar para vocês. A Guarda Civil Municipal de lá encerrou na manhã dessa quinta uma ocupação irregular localizada na rua Pascoal Lobosco, próxima à estação de Anete. Cerca de 20 pessoas ocupavam o local há 20 dias, em um trecho que engloba passeio público e uma área de proteção ambiental particular. A operação foi realizada de forma pacífica e contou com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Serviços Urbanos.
De acordo com a prefeitura, a preocupação maior era com o bem-estar das crianças que eram mantidas em condições insalubres e uma barraca improvisada. Antes da retirada, assistentes sociais já haviam visitado o local para oferecer auxílio às famílias. O comandante da GCM, Cleverson Ramos, reforçou que a ação foi totalmente legal e que os proprietários do terreno já foram acionados para garantir a limpeza e a cercagem da área. A Secretaria de Serviços Urbanos atuou na remoção dos materiais, como lonas e colchões que estavam espalhados pelo terreno. O caso agora segue para a Delegacia de Polícia Civil, que vai apurar possíveis crimes cometidos pelos organizadores da ocupação. A administração municipal reforçou que o monitoramento em áreas de proteção ambiental será intensificado para evitar que novas invasões voltem a ocorrer na região. E no próximo bloco tem vagas de estágio na região do CIEE e mais imagens de cachoeira caindo do teto da escola em Itaquá. Quer saber sobre essa notícia? Fica aí que é rapidinho a gente está de volta com o seu Jornal da Rede. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, disponibiliza nesta sexta 111 vagas para estudantes no Alto Tietê. São 87 oportunidades para estágio e 24 para jovem aprendiz. As vagas estão distribuídas entre as cidades de Mogi, Suzano e Guararema, atendendo alunos do ensino médio, técnico e superior. Para quem busca estágio, as principais áreas com vagas abertas são Direito, Construção Civil e Administração. Já para o programa Jovem Aprendiz, o foco das contratações são no setor administrativo. Os interessados devem realizar o cadastro diretamente no portal do CIEE na internet. É fundamental conferir se o e-mail, o telefone e o CEP estão corretos para não perder o contato das empresas. Olha, além das vagas, a plataforma oferece curso gratuito, gente, então bora aproveitar, né? Ferramentas também para melhorar o currículo, como redação online e vídeo apresentação. Se você tiver dúvidas sobre como se candidatar, o CIEE disponibiliza um número de WhatsApp para atendimento, 3003-2433. Essa é uma excelente chance de começar o ano já com uma oportunidade no mercado de trabalho. Vídeos gravados dentro da Escola Municipal Orlando Bento da Silva, em Itaquá, revelam uma situação preocupante. Olha, as imagens mostram uma verdadeira cachoeira, gente, olha, formada pelo acúmulo de água no teto em uma das salas de aula. Com a volta às aulas marcada para a próxima segunda, após o carnaval, os pais relataram medo e sensação de abandono. Segundo as mães, os problemas com goteiras, vazamentos nos banheiros e mato alto são antigos e recorrentes. Em nota, a Prefeitura de Itaquá informou que uma equipe técnica realizou vistorias na unidade nos dias 3 e 19 de fevereiro.
A administração afirma que as infiltrações no forro de gesso foram causadas pelo volume excessivo de água ali, de chuva mesmo, mas que não há risco estrutural iminente para alunos ou professores. A Secretaria de Educação classificou a escola como prioridade e informou que uma empresa já foi acionada para realizar os preparos para receber o pessoal e os reparos definitivos no telhado. Para tentar tranquilizar as famílias, uma reunião foi agendada para o dia 28 de fevereiro, onde será apresentado o cronograma de obras. Enquanto isso, os pais seguem indignados com a falta de comunicação oficial e temem pela segurança das crianças durante os dias de chuva. O caso segue sendo monitorado e os moradores esperam que as melhorias sejam feitas com agilidade antes que um incidente maior aconteça. Vamos falar de Santa Isabel. Olha, a prefeitura de lá emitiu um alerta diferente, mas muito importante aí para a população sobre os riscos na compra de lotes e o início de construção irregular no município. Ali Santa Isabel tem muita área verde, né? O objetivo é prevenir fraudes e evitar que os moradores tenham prejuízos financeiros com empreendimentos que, na verdade, não possuem aprovação dos órgãos competentes. Segundo a administração, muitas propostas que parecem vantajosas podem esconder irregularidades graves. Antes de fechar qualquer negócio ou começar uma obra, é fundamental que o interessado procure a Secretaria de Planejamento Urbano ou a Secretaria de Meio Ambiente. A consulta prévia aos órgãos oficiais garante que o terreno se ele está regularizado para construção e ele segue as exigências legais da cidade. Essa medida evita complicações futuras, como embargo de obras, aplicação de multas e até mesmo ordens de demolição. A Prefeitura reforça que a falta de regularização pode resultar em processos judiciais e transtornos que poderiam ser evitados com uma simples verificação. Para maiores informações ou para denunciar loteamentos suspeitos, o cidadão deve procurar diretamente secretarias responsáveis pelos canais oficiais de atendimento. Não compre sem antes checar a documentação para garantir a segurança do seu patrimônio. Vamos à cidade de Ferraz? A Prefeitura de lá está com inscrições abertas para o programa Ferraz Mais Verde. A iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente realiza a doação gratuita de mudas de árvores, olha que legal, para moradores que desejam arborizar calçadas ou áreas livres na frente de seus imóveis. Gente, mas vamos plantar de forma correta, tá? O objetivo é ampliar a biodiversidade da cidade e melhorar o clima e o bem-estar da população. Diversas espécies estão disponíveis para escolha. Tem pé branco, amarelo, quaresmeira e cerejeira. Para participar, o interessado é vir até o Parque Municipal Nosso Recanto, no Jardim Pérola, levando um documento original com foto e um comprovante de residência. No local, as equipes de apoio ambiental orientam sobre o plantio correto de acordo com cada espécie escolhida. O Parque Nosso Recanto fica na Rua Lourenço Paganucci, número 1133. O atendimento durante a semana é das 6 da manhã às 5 da tarde e nos finais de semana começa às 7 da manhã. Essa é uma oportunidade simples e gratuita para contribuir com a natureza, deixando a cidade mais bonita e sustentável. Vamos para a cidade de Suzano, olha, lá tem ações descentralizadas voltadas à proteção e o bem-estar animal do município. Desde 2018 já foram realizadas 11.000 castrações gratuitas de cães e gatos, todas acompanhadas de microchipagem e registro geral animal. Essa medida é fundamental para o controle populacional e para a responsabilização em caso de abandono e maus tratos. No eixo da adoção, o projeto Baby Me Leva garantiu um novo lar para mais de 2.300 animais desde sua criação em 2021. Além das feiras presenciais, a população pode conhecer os animais disponíveis através de uma plataforma digital. A Secretaria de Meio Ambiente também segue rigorosa na fiscalização, com 2.000 vistorias realizadas nos últimos 3 anos para apurar denúncias de irregularidades. Para fortalecer ainda mais essa rede, a cidade investe mais de R$1 milhão na construção do novo Centro de Bem-Estar Animal. O espaço terá clínica veterinária, centro cirúrgico e abrigo para até 100 animais. Enquanto a obra avança, os tutores podem aproveitar o Playpet no viveiro municipal, que oferece uma área de lazer completa, com piscina e obstáculos para os pets. É Suzano avançando aí nas políticas públicas. Ainda na cidade, tem uma realização nesse sábado, olha, a segunda edição do ano do projeto Saúde Itinerante. A ação acontece na Escola Municipal Professora Nisilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aia, das 8 da manhã às 4 da tarde. O objetivo é levar atendimento médico completo para mais perto dos moradores que vivem distantes da região central.
Durante todo o dia serão ofertadas consultas médicas, avaliações odontológicas, a aplicação de vacinas e testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis. A população também poderá fazer aferição da pressão, teste de glicemia e até auriculoterapia. Isso aí, gente. Além disso, vai haver coletas de exames laboratoriais e a entrega de resultados de exames que já foram realizados anteriormente. Para ser atendido, basta comparecer à escola com um documento oficial com foto e o cartão do SUS. O secretário de Saúde, Diego Ferreira, reforça que essa estratégia de descentralização ajuda a identificar doenças de forma ágil e evita o deslocamento desnecessário das famílias. Não perde essa oportunidade, gente, então, de colocar os exames da sua saúde em dia no final de semana. Não pode faltar a sua previsão do tempo aqui no jornal. Olha, em Guararema, sábado vai ter tempo nublado e previsão de chuva. Já no domingo, o tempo se mantém com chuva ao longo do dia. Mínima de 19 graus e máxima de 27. Em Suzano, o cenário se mantém com mínima de 19 e máxima de 26 graus. E no próximo bloco tem seu Resenha na Rede com Lucas Barreiros. Fique aí que eu já volto já já. Olá, sou o Padre Luiz Alberto Hidalgo, pároco da Paróquia Santa Rita. Estou entrando em contato com você, fiel e devoto da nossa padroeira Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Em nossa paróquia temos uma réplica do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, a única réplica aqui em São Paulo. Por isso que queria vir convidar você para crescer na sua fé, conhecer a nossa imagem e realmente poder alcançar essas graças que você tanto está precisando para pedir para Deus, por intercessão de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. E também agora estamos com algumas novidades que estão justamente ligadas à nossa paróquia Santa Rita com a festa nordestina. E é isso aí, gente. A festa nordestina esse ano fará 18 anos. Está ficando adulta. E por isso nós temos bastante novidades, né, padre? A gente vai trazer novamente as quadrilhas que vocês que participaram do evento gostaram, mas tem pessoas que não foram ao evento e que lamentaram não ter visto o concurso. Esse ano nós teremos um pouco mais robusta, né, essa apresentação. E teremos novidades também de layout, as atrações, datas, vem aí novidade para a data desse evento. Será um evento sensacional para todo o nosso público, família. E teremos novidade nas datas. Fique atento que em breve vamos anunciar. Contamos com sua presença. Fala pessoal, o seu Resenha na Rede está no ar nessa sexta-feira para a gente comentar sobre esse jogo do Timão no Brasileirão, aí vitória sobre o Atlético Paranaense, é claro, também toda a questão do Campeonato Paulista chegando à sua fase de eliminatórias e, é claro, as notícias do Suzano Vôlei e do Mogi Basquete. Sem mais delongas, hora de falar dessa segunda vitória seguida do Corinthians no Brasileirão. E o Timão jogando fora de casa na noite dessa quinta-feira, bateu o Atlético Paranaense em jogo válido por uma partida atrasada da segunda rodada. O Timão foi oportunista na Arena da Baixada e venceu o Furacão por 1-0 com um golaço de Rodrigo Garro no chute de fora da área. Quando a partida ainda estava empatada, o Atlético desperdiçou um pênalti com o Julimar, tentou deslocar o goleiro Hugo Souza e até conseguiu. Foi goleiro para um lado, mas bola muito para o outro lado e acabou indo para fora. Com o resultado em Curitiba, o Timão chegou aos 6 pontos ganhos na Série A do Brasileirão 2026 e assumiu a 5ª colocação na tabela, apenas um ponto atrás do líder Palmeiras. Verdade, está no começo, mas a gente já fala de tabela por aqui. O Atlético, por sua vez, tem a mesma pontuação, mas fica uma posição abaixo por conta do saldo de gols. Então, para quem assistiu a partida, viu ali um jogo sem muito brilho. E nas arquibancadas, uma curiosidade. Só tinham ali mulheres, crianças e idosos, por conta de uma punição ali, uma determinação do Ministério Público. Então tivemos esse jogo com público diferenciado,
contou aí com cerca de 16 mil pagantes na Arena Baixada nessa quinta-feira. E olha, relembrando só um pouquinho antes da gente já seguir para o mata-mata do Paulistão, os resultados dos últimos jogos nessa primeira fase do Campeonato Paulista aconteceram no último domingo, todos às 8h30 da noite. Então tivemos uma goleada sonora do Santos sobre o rebaixado Velo Clube por 6-0, jogo que contou com o retorno de Neymar. Também tivemos o São Paulo batendo a já rebaixada Ponte Preta por 2-1 fora de casa. Palmeiras ficou no empate em 1-1 com o Guarani e o Corinthians venceu o São Bernardo por 1-0. E aí sim, tivemos definidas as quartas de final do Campeonato Paulista e teremos os 4 jogos acontecendo nesse final de semana. No sábado, Bragantino e São Paulo se enfrentam às 6h30 da tarde. Depois, às 8h30, Palmeiras e Capivariano decidem ali quem passa para as semifinais. Já no domingo, Novo Horizontino e Santos se enfrentam às 4h, enquanto Português e Corinthians se enfrentam às 8h30 da noite. Vale lembrar que nessa fase do Paulistão não são 2 jogos, teremos apenas um, então é apenas o famoso mata, que a gente diz. Quem ganha avança, quem perde está fora. Caso de empate, teremos decisão por pênaltis, então, e aí sim teremos os classificados para as semifinais do Paulistão 2026. E agora, vindo para Suzano, é hora de falar do vôlei, porque depois da derrota para o líder Sada Cruzeiro na Superliga, jogo que aconteceu na Arena Suzano, a equipe suzanense viaja a Minas Gerais para enfrentar o vice-líder Praia Clube em Uberlândia nesse sábado, jogo que acontece às 7h da noite. Então o Suzano Vôlei, depois de uma sequência de vitórias, voltou à quadra frente ao Sada Cruzeiro, acabou sendo superado e agora vai enfrentar outro mineiro, dessa vez fora de casa. A gente torce para que a equipe consiga voltar a vencer e ficar mais perto do G4 ali, porque a gente sabe quão importante é estar nas primeiras posições, ainda mais nessa fase que começa a funilar mais. Na segunda-feira, a gente terá mais informações por aqui, mais comentários sobre o Suzano Vôlei e a Superliga 2025-2026. E ainda, continuando nas quadras, é hora de passar para a cidade vizinha, para Mogi, para falar do basquete, que a equipe mogiana lutou até o fim, mas acabou sendo superada pelo Corinthians por 82-75 na noite dessa quarta-feira, no ginásio Vladimir Marques, duelo válido pelo segundo turno do NBB. A equipe da casa começou melhor e venceu os 2 primeiros quartos, por 20-15 e 20-16, respectivamente, indo para o intervalo com a vantagem de 41-31 no placar. Na volta do vestiário, o confronto ganhou mais equilíbrio. O alvinegro venceu a parcial do terceiro período por 21-20 e se manteve na liderança do placar. No último quarto, os mogianos reagiram e mostraram poder de recuperação, vencendo por 24-20, mas o esforço não foi suficiente para garantir a virada fora de casa. Com isso, o próximo jogo do Mogi Basquete será neste domingo, dia 22, às 5 da tarde, diante do São José, no ginásio Hugo Ramos. Você já sabe, os ingressos estão disponíveis no site do Mogi Basquete. Você pode entrar lá, garantir sua presença nesse jogo de domingão e já apoiar a equipe mogiana em mais um duelo do NBB. Mogi, que também tinha ali uma sequência interessante, tinha vencido o Unifacisa, acabou sendo superado pelo Corinthians agora, que vem numa excelente fase no NBB, e volta para seus domínios, para quem sabe, mais uma vitória frente ao São José, partida que podemos considerar como um clássico, não é mesmo? E é isso, pessoal. Seu Resenha na Rede vai ficando por aqui nessa sexta-feira. Voltamos na semana que vem com mais notícias dos esportes e também você confere as principais notícias do Brasil e do mundo, principalmente da região, aqui no seu Jornal da Rede. Ficamos por aqui. Até mais. Um forte abraço.